Glória a Deus, glória a Deus. Esse momento é especial, que é o momento em que abrimos as Escrituras Sagradas e ouvimos a voz de Deus. Para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia, a nossa palavra, que está no livro de Lucas, o capítulo de número 5, um texto muito conhecido dos irmãos. Amém. Lucas, capítulo de número 5. Esse texto é muito conhecido, mas confesso aos irmãos que há uns 2 meses atrás, ouvindo uma palavra, não me lembro onde, não lembro da circunstância, esse texto me veio à mente. E quando esse texto me veio à mente, olha você, escute o que eu vou te dizer. Deus colocou no meu coração: eu quero que você fale esse texto no primeiro culto que você pregar no ano de 2026. E eu anotei isso. Falei assim: a primeira mensagem que eu vou pregar em 2026 vai ser sobre esse texto. E Deus já tinha colocado no meu coração para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse dia de Santa Ceia, ouvindo essa mensagem. Então não sei porque Deus reservou essa mensagem para esse dia de hoje, mas ficou claro, essa mensagem já estava assim, guardada. E eu falei: eu quero pronunciar isso aqui que o Senhor colocou no meu coração. Lucas, capítulo de número 5, leia comigo a partir do verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 5. Aconteceu que, ao se apartar da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu ali então 2 barcos junto à praia do largo, mas os pescadores estavam já desembarcados, lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o do Pedro, Simão, como está na sua Bíblia, não sei a versão, pediu que afastasse um pouco da praia. E afastando-se então, ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-o largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. Respondeu Simão: mestre, havendo já trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos o barco, a ponto de quase irem a pique. Verso 8. Vendo isso, Simão se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retire-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Verso 10. Bem como do Tiago, a João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Até aqui. Tenta colocar esse microfone aqui, porque a gente vai ter que fazer um curso para arrumar, saber arrumar. Porque está ruim demais, agora melhorou. Agora acho que ficou um pouquinho melhor. Irmãos, Lucas capítulo de número 5 é uma passagem muito conhecida da pesca, mas tão somente hoje eu gostaria que nós nos atentássemos diante de um ano que nós temos a enfrentar, diante de situações que temos a viver. Nós queremos aprender aqui com esse texto, sabe, extrair algo para nós. Nós estamos vendo aqui agora, obrigado, agora. Para nós hoje, o primeiro culto do ano, ele um pouco vai mudar para nós, porque nós servimos ao Senhor o ano todo, nós louvamos ao Senhor o ano todo, e muito mais do que o ano todo. Nós não louvamos a Deus apenas no culto,
nós o fazemos nos nossos lares, nós o fazemos no nosso ambiente de trabalho, nós fazemos ao deitar, fazemos ao levantar, fazemos porque sabemos que quando falamos Deus ouve, quando pedimos a presença dele está entre nós. Então o dia, o culto, pouco importa, mas uma coisa é certa aqui, que assim como um ano se inicia e um fica para trás, aqui nós temos dois tempos diferentes, que é um tempo que já foi escrito, já foi vivido, já foi preenchido, já foi ocupado pelos nossos dias, pelas nossas ações. E assim, quando se inicia algo novo, que nós olhamos para frente, nós temos um novo tempo, que é algo que ainda não foi registrado, algo ainda que não está naquele novo tempo contabilizado, algo que ainda não foi preenchido por nós. Então, quando olhamos para o nosso ano de 2025, que está aos nossos olhos, porque estamos praticamente aqui na virada, nós sabemos o que nós passamos no ano de 2025. Você sabe as demandas que você teve, você sabe por onde percorreu, por onde você caminhou, o que você viveu, as experiências que você teve, e não apenas 2025, você sabe os anos passados. Então, falar do 2025 não é apenas do ano em específico, mas talvez é a gente poder olhar para um tempo que já se passou, e chegar no hoje é olhar por um tempo que ainda vamos passar. E olhando aqui a pesca maravilhosa que aqui foi nos falado, lido aqui essa noite, eu tenho a compartilhar com os irmãos pelo que ainda vamos passar, pelo ainda que havemos de ver, pelo que ainda haveremos de ouvir, e qual a decisão nós tomaremos. Então nós estamos aqui diante de um tempo ainda que nós vamos viver em branco, um novo ano, um ciclo novo, um novo ciclo que estará diante dos nossos olhos, que ainda não foi escrito, mas que nós, nos apoiando nas escrituras, veremos como escreveremos ele. Então, olhar hoje, refletir hoje, nós vemos aqui, para esse texto, que talvez seja a reflexão nossa aqui, nós vimos aqui no capítulo de número 5, que está aqui algumas coisas nesse capítulo aqui. Tem uma multidão, tem pescadores, tem barco no cenário, tem redes no cenário, tem mar no cenário, tem peixe no cenário, tem muitas coisas aqui diante desse texto aqui que nós vimos. E aqui então, quando nos atentamos, nós vimos que o Senhor Jesus, presente neste cenário, presente neste ambiente, e aqui que nós começamos a nos atentar, porque Jesus não está apenas no céu, irmão. Jesus ele tem que estar nesse ambiente. Entende do que eu estou querendo dizer essa noite já ou não? E o ambiente que eu quero dizer não é o ambiente da beira do rio, da beira do mar. É o nosso ambiente. É o ambiente que você vive. É o ambiente em que você está. É o ambiente em que o Senhor Jesus está presente. Tão somente. Quantas pessoas não acreditam num Jesus presente na sua vida? Quantas pessoas não acreditam que Jesus é o Senhor e confessam com a sua própria boca? Mas, irmão, tem uma diferença muito grande em apenas crer ou deixar aquilo acontecer na sua vida de uma forma maravilhosa. E hoje, essa noite, ao sairmos daqui, por mais uma vez, não vamos apenas anunciar a presença do Senhor, mas vamos anunciar as maravilhas. Glória a Deus. Porque olhar para as Escrituras, irmãos, é maravilhoso. Entrar nas páginas aqui daquelas palavras que o Senhor nos diz é sobrenatural. Então nós não queremos ocupar o nosso tempo que temos aqui de 1h30 de culto. Você sai da sua casa, vem aqui para a gente poder falar historinhas. Não. Nós queremos entender o quanto isso é sobrenatural e pode se tornar ainda sobrenatural nos nossos dias, no ambiente em que nós estamos. Então, tão somente eu quero te dizer uma coisa: o ambiente talvez não muda de um ano para o outro. O ambiente talvez esse ano é o mesmo, a sua casa está igual, o endereço é o mesmo, a cor da parede não muda faz 30 anos, pastor, você não sabe. Estou querendo pintar minha casa, estou querendo mudar a sala, estou querendo mudar o móvel, não consigo. O problema não é o ambiente,
O problema é a presença do nosso Senhor para mudar e transformar o que nele está e nos conduzir a um ano de excelência, de louvarmos e agradecermos ao nosso Senhor. Então, irmãos, o que acontece é que muitas vezes no nosso ambiente não reparamos a presença do nosso Senhor. Mas agora o Senhor está no ambiente apenas, pastor? Não. Jesus olha o ambiente. Diz a palavra que Jesus viu o barco, Jesus viu a multidão, Jesus sabe o que pode movimentar. Mas antes de qualquer coisa acontecer, Jesus vem com as suas palavras. Entendeu a ordem cronológica aí ou não? Antes de qualquer coisa acontecer na nossa vida, tem as palavras de Deus para a nossa vida. Por isso eu quero que você entenda, é que todas as coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Jesus olha esse ambiente, olha esse cenário, pede um barco, se afasta um pouco da margem. Por quê? Porque talvez estava muito em cima, mas ao se afastar um pouco do barco, usando um barco, porque já acabaram de se registrar aqui nas escrituras, que Jesus, nesse cenário ainda, antes de anunciar, os pescadores já tinham saído do barco, estavam na beira do rio, ou do mar aqui, não lembro aqui que nós estamos lendo, eles estão aqui na beira da praia, junto à praia, e aqui na praia, aqui, eles já estão fora do barco, e fora do barco eles não vão mais pescar. Fora do barco eles já estão encerrando o dia deles, eles já estão lavando as redes. Mas o Senhor olha naquele cenário de já se despedir, o Senhor ainda tem alguma coisa para adicionar ainda na vida de todos aqueles que estão. Então eu gostaria de reforçar essa noite aqui também, que ainda não é tempo de nos despedirmos e para os nossos lares. Ainda tem do Senhor realizar nas nossas vidas. Pastor, talvez nesse ano, talvez nesse tempo, talvez num ciclo que eu vou viver ainda, já vivi de tudo, não tem mais nada novo. Irmão, só não tem mais nada novo se você não acreditar e não quiser viver, porque eu tenho certeza que da parte do Senhor ainda temos coisas para viver, e essas coisas virão da parte de Deus. O dia, a pescaria acabou no dia. Alguns homens, os pescadores, já estão em terra firme, os barcos já estão na praia, a multidão está ali diante de Jesus, e é interessante que isso tudo vai entrando na narrativa, porque o que está aqui a ser ministrado não é só as palavras de Jesus, mas é todo esse cenário. E aí então, quando se é apresentado todo o cenário, Jesus vê que os pescadores já estão na praia, lavaram as redes, ele fala assim: deixa eu ministrar. E o Senhor ministra a multidão, anuncia suas palavras à multidão. E aqui a primeira coisa que eu vejo é que depois que Jesus anuncia a multidão, ele já está dentro do barco do Pedro. Ele já está num lugar que não era dele, da sua propriedade, mas da propriedade de Pedro. O barco era do Simão, e Jesus entrou no barco do Simão. O que eu quero te dizer, meu irmão, é exatamente isso, que o nosso Deus habita os céus, mas habita conosco também o nosso ambiente. É um Deus que governa os céus, institui todas as coisas, mas que está conosco no nosso barquinho. No nosso barquinho. E agora ele está no barquinho do Pedro. E em nenhum momento da escritura que nós lemos ele falou assim: nossa Pedro, esse barquinho seu, que ano que é? Está velho, hein? Olha o furo no barco do Pedro. Jesus não está nem reparando para isso, irmão. Porque o que Jesus quer fazer é a lição que está para nos dizer. E nós contemplamos o barquinho que nós estamos. Será que esse barquinho vai segurar? Não vai segurar? Esse barquinho podia ser melhor para acolher o Senhor? Não. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor entra no seu barco, no barco da sua jornada, no barco da sua rotina, no barco que você está, é o barco que Jesus entra. Irmão, isso aqui já é um motivo de agradecer a Deus, porque aí eu entendo que não é o endereço. Jesus não procura endereço, Jesus procura a proximidade. Então eu vou falar algo que eu sempre falo: o Senhor quer estar ao nosso lado. Aleluia. E nós, da nossa parte, devemos desejar estar ao lado do nosso Senhor.
Mas tem algumas pessoas que querem marcar um encontro com o seu Senhor num ambiente mais bonito, mais confortável, mais aconchegante. Jesus não está preocupado com isso, meu irmão. Sinto em dizer. E se nós formos para a igreja mais bonita na cidade do Ciclano, que lá o prédio é maior, é mais alto, não tem problema. Jesus lá ele estará também, mas ele pode e quer estar no seu barco, no seu ano, na sua família, na sua vida. Então a ministração que nós começamos a entender é presença do Senhor conosco, presença com Deus na nossa vida, presença com Deus na nossa situação, presença com Deus mesmo diante de você já ter lançado mão da pesca, já tinha abandonado, mas cá entre nós Jesus está conosco no nosso barco hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Então já gostaria de dizer, o Senhor está presente conosco. Glória a Deus. Vou dizer mais, irmão, em nenhum momento ele saiu do nosso barco. Vou dizer mais, só estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu que o nosso barco não estivesse a deriva. Pastor, você não sabe por onde meu barco andou. Eu não quero nem compartilhar por onde o meu anda, irmão, a minha vida, as circunstâncias, mas eu quero compartilhar quem está comigo. É Ele que tem me guiado, é Ele que tem me fortalecido, é Ele quem vai dar a direção, porque do mais, irmão, você vai viver com o leme do seu barco, de acordo com como você quer. Mas essa noite nós estamos falando que Pedro deixou o Senhor governar o barco dele, e não é apenas o barquinho, a canoinha, não sei o tamanho do barco dele, mas era a vida dele. Eu quero que o Senhor governe e lidere a nossa vida por esse ano. Eu quero confiar na presença do Senhor em cada segunda-feira, em cada terça-feira, em cada semana, em cada mês que vier, em cada situação que se apresentar diante das nossas vidas, ao que passar diante dos nossos olhos. A presença do nosso Senhor, como ele disse no verso de número 3, que o Senhor entrou naquele barco, e Pedro aceitou a presença do Senhor no barco, não fez exigências. E Jesus agora no barco, no verso de número 4, diz assim: quando acabou de falar a multidão, Jesus já estava no barco, ele disse a Pedro: Pedro, faze-te de largo, vamos pescar novamente. Lança suas redes para a pesca. Agora começa uma outra situação a acontecer nesse cenário aqui. Os pescadores que já tinham parado de pescar, agora estão no barco para ouvir a palavra. Depois que Jesus fala a palavra, Jesus fala para eles: vamos pescar novamente. Nós vamos começar a pescaria novamente. Vai começar tudo de novo agora. O Pedro, muito sábio, diz assim no verso de número 5: Senhor, mestre, já trabalhamos a noite toda e nada apanhamos até aqui. Olha o que Pedro fala. Pedro, ele faz talvez aqui como uma alta defesa aqui. Ele fala: Senhor, eu já fiz o que você está falando. E por sinal, não apenas lancei o barco, eu trabalhei. E não apenas trabalhei, eu trabalhei a noite toda. Ou seja, Senhor, não foi 1 hora, não foi 2, nós já cumprimos tudo que nos competia, fizemos. Senhor, todas as nossas ações e estratégias que um bom pescador tem para fazer, nós já realizamos, porque nós conhecemos o mar, nós sabemos como manusear, nós sabemos onde o peixe dorme, nós sabemos como fazer. Mas aquele dia nada aconteceu, aquele dia nada surgiu. E Pedro se defende dizendo que as suas ações foram realizadas, e por sinal, por todo esse tempo, a noite toda. Mas o Pedro é inteligente, e ele fala assim: mas sobre a sua palavra lançarei novamente. Glória a Deus. Reserva isso aí. Pela sua palavra lançarei novamente a rede. Porque você está dizendo, porque por mim não vou novamente não. Que se fosse o João falando para o Pedro: e aí Pedro, vamos tentar de novo? Não vou não, João. Que se fosse o outro Joaquim, e aí Pedro, nós vamos?
Não, se fosse o sócio dele, você vai, Pedro, de novo? Não vou não, você sabe que nós já temos, mas porque o Senhor falou, pela sua palavra, eu vou lançar novamente as redes nessa água. Então quem está dizendo aqui, meu irmão, para a gente lançar novamente, durante um novo tempo, um novo ciclo, sobre situações, lançar novamente a rede, não é o Rafael falando para você, é o Senhor falando, vamos lançar a rede para esse ano, o Senhor encher as redes na nossa vida. E talvez, eu sei, irmão, que assim como Pedro, você já trabalhou a noite toda, talvez você já está lutando aí faz anos, talvez você já esteja cansado, como ano passado que foi difícil, mas já somou com 24 que foi mais difícil ainda, ou talvez só foi o 25 que foi difícil, foi o 24, mas o acúmulo já te faz entender que você já está uma vida toda lutando e insistindo, mas agora nós vamos continuar a caminhar por um novo ciclo de lançar a nossa rede, porque é pela palavra de Deus. Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Reserva aí esse lançar a rede. Então Pedro, ele trouxe aqui algo aqui que agora ele teria que fazer novamente. Eu não sei, está entendendo aí, irmão? Não? Deixa eu ir vendo o horário aqui para mim não extrapolar, senão a gente vai passando. Tá tranquilo lá, assim, tá bom demais. Nosso relógio ali não funcionou, vai voltar a funcionar. Agora que eles deveriam fazer uma coisa novamente: pescar novamente, lançar as redes novamente. E eu quero falar para nós aqui hoje, se você já estava pensando em não lançar mais a rede, Deus está falando que continua a lançar a rede. Se você estava pensando em, irmão, ficar embarcado na praia, procurar uma nova possibilidade, um novo caminho, o Senhor está falando, calma, que agora vai ser diferente, eu vou entrar no barco com você, e esse ano pode ser diferente em nome de Jesus, porque nós vamos lançar a nossa vida e as nossas demandas diante do nosso Senhor. A pescaria, irmão, cabe a nós, o milagre cabe a Deus, as ações a serem executadas cabe a nós, mas o resultado das ações cabe ao nosso Deus. E nós não estamos aqui porque sabemos o que devemos fazer. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer o que nós devemos fazer. Eu me comprometo cada dia em fazer o que tem que ser feito, mas eu peço que o Senhor realize os milagres na nossa vida, que compete a Ele, que eu não tenho condição nenhuma mais, mas toda ação e todo milagre será realizado por Ele, vindo da parte dEle, no nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero que você creia. A pescaria cabe a nós, o viver, continuar, insistir, caminhar com o Senhor, e não se apartar da palavra dEle, mas pelo contrário, lançar de acordo com a palavra dEle. Então as ações que nos cabem, nós vamos realizar. Para isso, eu não posso apenas falar do milagre que pode acontecer sem falar da pescaria, sem falar da nossa ação. E essa noite eu gostaria de falar da pescaria, do lançar as redes. É necessário que nós lancemos as nossas redes. Pois bem, pastor, como lançamos as nossas redes? Quando nos lançamos a dar o testemunho, quando nos lançamos a ser exemplo. Dar testemunho, irmão, é lançar rede. Como, pastor? Toda vez que eu me comporto de acordo com as Escrituras dizem, eu lanço a rede do Senhor. Todas as vezes que eu sou exemplo de como proceder, é necessário, e nós lançamos a rede. Todas as vezes que nós realizamos as ações, nós estamos lançando a rede. Porque a rede é para pegar o que, irmão? Peixe. E os peixes são as pessoas, simbolizando aqui. Por isso que o final da parábola fala, e lançando então as redes, depois eles foram lançar a pescar vidas para o Senhor. E nossos pescadores do Senhor lançamos as ações, nós nos lançamos a realizar a pesca, e nós usamos redes para pescar. E todas as vezes que damos um bom testemunho, nós estamos lançando a rede do Senhor. Ponto este é que não adianta ficar no barco se não sermos pescadores, se não lançarmos as redes. Está entendendo? Ponto esse é, não adianta falarmos que amamos ao Senhor, querer ver os peixes chegarem, as bênçãos, os milagres chegarem até nós, se nós não nos lançamos, não realizamos as ações. E eu quero dizer o seguinte:
a ação, ela é mais importante que a palavra. Por que, irmão, que eu digo isso? Porque não adianta eu falar e não fazer. Você vai te concordar comigo, não é verdade? Não adianta eu falar para você aqui, vir aqui e falar assim: irmãos, vamos dar um bom testemunho e não dar um testemunho. Sabe por quê? Porque a minha palavra é jogada fora. Mas uma vez que eu faço e dou um bom testemunho, eu posso falar a palavra. Então a ação é necessária, mas a palavra também é necessária. Porque onde você está agora, eu vou fazer você entender o que eu estou dizendo aqui. Talvez eu fiquei falando e não ficou fácil. Talvez no seu ambiente de trabalho, não sei onde que é, seja no hospital, seja no Uber, seja no aplicativo, seja num ambiente que você foi contratado para trabalhar, ou numa empresa que você trabalha, seja com alguém que você vê diariamente, nós estamos lançando as redes do Senhor. É a rede que nós estamos lançando. Como que nós, ao lançar a nossa rede, não estamos dando exemplos e bons exemplos de quem nós somos diante do nosso Senhor? Os peixes se achegam por causa das redes. Eu me acheguei até a igreja por causa de bons exemplos e bons testemunhos, dos quais, quando nós vemos, reconhecemos, nós louvamos a Deus, porque os bons exemplos lançados na pescaria é o que trazem os peixes à presença do Senhor, é o que traz o movimento do Senhor. Veja que o Senhor está no barco e nós somos os agentes da ação. Então eu quero falar ainda aqui, para encerrar isso aqui, eu quero falar, continuemos dando um bom testemunho, porque um homem dentro da sua casa que não dá um bom testemunho, sendo da igreja, ele jamais vai conseguir ganhar a família dele para Cristo. Ele jamais vai atrair os olhos de alguém para Cristo, dizendo que ele é um exemplo, porque ele vai à igreja. Como que a pessoa vai vir se nós não damos esse exemplo? Como que uma mulher vai dar um testemunho para o marido, sendo que ela não lança suas redes com amor, com carinho, com atenção? Pelo contrário, não dando testemunho, e vice-versa, o homem pela mulher, a mulher pelo homem, o filho pelo pai, o pai pelo filho. Então nós temos que lançar as redes do testemunho. E eu espero, irmão, que isso seja algo fundamental para que nós caminhamos, porque quem nos conhece sabe que nós somos responsáveis com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui apenas para falar, nós estamos aqui para dar exemplo de como proceder. Nós devemos proceder com exemplo, lançando as nossas redes. O interessante é que diz que eles lançaram as redes. A pesca foi tão maravilhosa que em um determinado momento as redes começaram a se romper. Quando as redes se rompem, são peixes que se perdem. Então veja que quando a rede não está firme, quando o nosso ciclo, a nossa rede de comunhão, de testemunho não está firme, ela tem brechas, não tem peixe nela, fica tudo vago. Nós não acumulamos as coisas do Senhor. Tão somente, irmão, nós temos que nos atentar hoje a como estão as nossas redes. Por isso, um pescador, antes de sair à pesca, ele vai conferir se a rede não está de acordo. Porque esse cara, ele vai perder todo o tempo dele. Imagina se ele se lançar o barco, preparar, está na expectativa, lançou, o peixe chegou, ele lançou a rede, vai pegar o peixe, a rede dele está furada. E aqui é um ponto interessante para a gente começar o nosso ano. Como estão as nossas redes? Porque em nome de Jesus, eu vejo nesse cenário aqui, irmão, como o ano que havemos de viver, que o Senhor há de conceder coisas para acontecer no nosso ano. Mas nós não vamos pescar com rede, com buraco. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Chegou a hora da gente reparar a nossa rede. Chegou a hora de, antes de começarmos a viver aquilo que podemos ver, o acontecer de Deus, ter que analisar a nossa vida como ela está, a nossa fé como ela está, o nosso comportamento como está sendo, o nosso testemunho como está sendo dado, a nossa ação como está sendo executada. Amém, irmãos? Volto a dizer, somos responsáveis e maduros diante do Senhor. Não adianta eu falar para você, irmão, vai aí, entra no barco, os peixes vão pular no seu barco. Não, vamos olhar a nossa vida. Vamos fazer essa análise para nós hoje, irmão. Como estão as nossas redes? Como está a minha rede? Como está a sua rede? Para que a gente possa, no final do ano, glorificar a Deus pelo aquilo que vai vir em nossa direção. Amém? Está entendendo? Então assim, olhando as redes, então, eles viram que as suas redes não davam conta. E aqui então, nós já entendemos
que as redes fizeram um movimento de trazer os peixes até o barco. Só que tudo que estava acontecendo era um milagre. E cada dia que vivemos é um novo milagre. Como dito aqui pelos Dimas, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todos os dias vivemos um milagre. E eu quero dizer para vocês que agora, nesse cenário aqui, nessa altura do texto, eles estão em alto mar, o barco deles está cheio de peixe, as redes deram conta de trazer os peixes, mas eles decidiram viver aquilo que o Senhor havia anunciado. Eu quero falar hoje, encorajar você a se olhar no espelho e falar assim: olha, eu não vou desistir, eu vou novamente viver o milagre do Senhor na minha vida. Do contrário, irmão, você pode não viver. Do contrário, você tem todo o direito de não querer experimentar. Mas eu estou falando para aqueles que querem experimentar um sobrenatural. Então, até esse texto aqui, o que nós estamos aprendendo até agora aqui? Deixa eu fazer uma revisão com você. Nós estamos aprendendo que quando o Senhor entra no barco, vai ser diferente. Quando o Senhor entra para movimentar, já não vai ser igual. Porque até agora foi de um jeito, agora com o Senhor vai ser diferente. Nós estamos aprendendo que agora, de acordo com a palavra dele, nós podemos viver algo que nós não vivemos ainda, viver algo novo que ainda não foi visto, viver algo sobrenatural. E pasme você, irmão, é disso que a Bíblia fala, para vivermos o sobrenatural, viver algo extraordinário do Senhor, que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, e Ele pode fazer. Então eles viram até esse momento aqui a presença do Senhor e já viveram o extraordinário, o sobrenatural, porque eles se permitiram, porque eles aceitaram. Eles não disseram lá do lado da margem do rio: é tarde, não vou tentar mais não, vou abandonar. Não abandona não, continua, não abandona não, acredita, porque o Senhor pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Mas agora eu quero voltar a dizer que tudo isso só foi possível, e aqui talvez eu encerro o ciclo da mensagem hoje, porque o Pedro acreditou na palavra do Senhor. Para isso eu quero destacar algumas coisas aqui, como acreditamos nas palavras do nosso Senhor. O porquê acreditar nas palavras do Senhor? Primeiro é que uma palavra do Senhor é o suficiente na nossa vida. Apenas uma palavra de Deus é o suficiente para a vida mudar. Apenas uma palavra de Deus na nossa direção é o suficiente para todas as coisas não serem mais iguais. E a palavra, ela vem para nós, essa palavra do Senhor. Então veja que podemos ouvir palavras, e talvez você já ouviu palavras que te irritou. Ouviu um negócio que te deixou você irritado. Tem palavras que deixam a gente assim, sei lá, deixam a gente com dúvidas. Tem palavras que ouvimos em algum momento, em alguma situação, que nos trazem revolta. Não é a palavra de Deus. A palavra que eu estou dizendo hoje é a palavra que pode nos trazer paz. Em nome de Jesus, irmão, quando ouvimos a palavra de Deus que gera paz no nosso coração, a palavra de Deus traz o rumo que devemos fazer, como agir, como nos comportar. Primeiro, a palavra de Deus vai nos dar direção. Pastor, qual é a direção sua, da igreja, para mim, para a minha vida? É o rumo que a palavra dele dá, não é porque eu quero, é para onde essa palavra nos leva. E a palavra de Deus nos dá rumo. A palavra de Deus, irmão, não é só para ser lançada para nós e vivemos a deriva mais um dia apenas, não, é para dar direção. A palavra de Deus dita a esses homens, quando obedeceram, entenderam o que devia ser feito, e aqui vai nos dizer como nos proceder durante o ano. Por isso eu falo para você: venha aos cultos, venha se alimentar da palavra, leia na sua casa, vamos meditar a palavra de Deus, porque ela nos dará direção até encontrarmos o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. No seu firmamento, na sua glória estaremos com Ele, porque a palavra de Deus, pela palavra dele, nós entendemos que nós estamos no caminho correto, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então nós estamos na direção correta por causa da palavra. Então primeiro a palavra nos dá a direção. Eles viveram de acordo com a palavra. Quer começar o ano com a sua habilidade de pesca? Quer começar o ano com a sua habilidade de negócio? Você quer começar pelo rumo que o Senhor pode dar na sua vida? Glória a Deus. Talvez o rumo das suas condições e da sua habilidade seja viver o que você já viveu até hoje. Mas eu quero dizer hoje, irmão, que nós podemos viver algo extraordinário, sobrenatural da parte do Senhor. Amém? Ela dá o rumo. Vou concluir aqui também. Quando a palavra do Senhor chega, ela muda cenário. Tem um salmo, por causa do tempo não vai dar para a gente meditar nele, mas é o salmo de número 107 na Bíblia. Eu te encorajo a ler Salmo 107, depois você medita nesse salmo para você entender como é transformador esse salmo. Diz a palavra de Deus nesse salmo 107 o seguinte, que no número 10, 11 e 12 fala do cenário do salmo. Fala assim, olha: os que estavam nas trevas e nas sombras da morte estavam presos e aflitos pelos ferros, e eles, por terem sido rebelados contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração, e caíram, e não houve quem os socorresse. Ou seja, pensa nesse cenário aqui que eu acabei de ler. Mas eu concluo com o número 20 desse Salmo 107, que diz assim: e enviou-lhes a sua palavra, e quando enviou a sua palavra, ele os sarou, e ele os livrou da morte, e os livrou. Amém. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a palavra de Deus nos dá direção. Segundo, a palavra de Deus muda cenário. O cenário era sem condições, prisão, tormentos internos e externos, mas o Senhor lançou a sua palavra e os livrou. Quem pode nos livrar? A palavra de Deus. Quem pode nos libertar? A palavra do Senhor. Quem pode mudar o cenário? A palavra do Senhor. Quem mudou o cenário da pesca? Uma palavra dita por Jesus, que o próprio Pedro disse: pela tua palavra eu vou continuar fazendo. Ele mudou aquele cenário. A palavra de Jesus fez aquele dia ser diferente. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor invada a sua vida e transforme todas as coisas que precisam ser transformadas. Que a palavra do Senhor dê a direção necessária que você está buscando. Que ela mude essa aflição para libertação. Que a palavra do Senhor dê agora um cenário novo para você. Por isso que Pedro falou: pela tua palavra. Eu fiz questão de deixar ela pelo final, que dá a direção e que muda o cenário. E eu quero trazer a memória para você, que eu não vou usar nem texto aqui por causa do nosso tempo. É que a palavra do Senhor, irmão, ela traz existência ao que não existe. Lembra do Gênesis capítulo de número 1? No princípio a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, e Deus, pelo poder da sua palavra, trouxe a existência a todas as coisas. Foi a mesma coisa que Jesus fez naquela pesca, e a mesma coisa que nós estamos querendo fazer agora, durante esse ano que vai começar, pela palavra de Deus. O que ainda não existe, existirá. Assim como o sol surgiu, irmão, conforme a Bíblia diz, que foi criado pelo poder da palavra de Deus, as coisas podem acontecer na nossa vida pela palavra de Deus, da mesma forma. Então eu gostaria de encerrar hoje dizendo, sobre tudo que nós vimos aqui, um cenário do qual vivemos, mas enquanto Jesus está nesse cenário, é apenas mais um figurante. Mas quando Jesus toma a direção do cenário, as coisas ficam diferentes. Está entendendo o que eu já estou dizendo? Que esse ano seja no governo de Deus, na direção dele, na palavra dele. Rafael, mas ele já estava no cenário. Não, eu não quero colocar Jesus no cenário. Eu quero colocar ele no destaque do cenário. Eu quero dizer que o cenário, até a palavra de Jesus era um, mas depois da palavra de Jesus foi outro. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que o nosso ano vai ser totalmente diferente, no nome do Senhor Jesus Cristo, a viver de acordo com o que Ele tem a revelar na sua palavra. E não quero eximirmos da obrigação de irmos para o barco, voltarmos a viver mais um ano, mais um mês, mais uma semana no nosso cenário, e a pescar, irmão. Nós temos que continuar os nossos trabalhos, nós temos que reparar as nossas redes,
Mas nós vamos ver agora e contemplar que, de acordo com o que o Senhor quiser, virão os frutos e os peixes na nossa vida. Hoje a mensagem é para a gente ter fé no que vai acontecer. É para a gente lançar diante do Senhor o que tem que acontecer. Porque Ele tem poder pela Sua palavra para realizar e transformar nas nossas vidas. Amém? Convido você a se colocar de pé.